Olá, o programa Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí vai conversar hoje com a mestre da cultura viva da cidade, Ione Câncio. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Nossa, é um prazer. Vamos começar falando um pouquinho da sua infância, da sua história em Jacareí. A senhora é nascida na cidade, né? Na cidade, há 73 anos. Fala um pouquinho da trajetória da sua família, que a gente estava falando até antes da gravação, do seu bisavô, da história do seu avô. Conta pra gente como é que... O meu avô nasceu na lei do ventre livre, filhos de escravos, né? A minha bisavó veio da África, né? A mãe do meu pai. A mãe da minha mãe é daqui da cidade também, nasceu em Guararema, mas morava aqui na cidade desde pequeno. E então eu nasci aqui, amo a cidade. Amo. Não gosto que ninguém fale mal dela. E o sobrenome Câncio também tem uma história, né? Tem uma história. O meu bisavô era o escravo reprodutor, né? Vivia na senzala. E a minha bisavó, o dono dela se apaixonou por ela. E ele quis que o meu bisavô desse o nome para o meu avô, né? Registrasse, fazer direitinho. E meu bisavô fez, mas quis a euforia dele, né? Quis a liberdade. Se vendeu para dar o nome para o meu avô. O meu avô, quando soube disso, ele ficou assim, revoltado. Então ele tirou o nome do meu bisavô. Ficou só com Oswaldo Câncio, que era o nome dele. O Câncio, o meu bisavô chamava João Câncio, que era do padre que tinha lá em Maranhão, porque eles são de Maranhão. E então ele tinha o nome de João Câncio. Daí meu avô adotou o Câncio. O Câncio foi adotado, né? Veio daí o Câncio. E a senhora chegou a conhecer o seu avô? Meu avô, nossa, uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Não existia, não conhecia ainda outra pessoa de bondade, sabe, assim, de apanhar no rosto do cunhado e virar o rosto para bater. Ele trabalhou 60 anos na malharia. Recebeu o primeiro troféu Jacaré, né? Tinha, né? Ele recebeu como operário padrão, né? Ele saiu da malharia quando ele ficou doente, que ele teve AVC, daí ele saiu. Mas eu tenho, assim, muito apreço. O seu avô é nascido em Jacareí já ou não? Não, nasceu no Maranhão. E como é que ele veio parar aqui? Porque ele nasceu na lei do ventre livre lá, daí, né? Quando o senhor veio, ele trouxe os escravos, né? A minha bisavó, ela era... A turma chamava de bezedeira, mas ela tinha assim no quintal dela muito chá de tudo. Você ia lá benzer, ela ia lá, pegava e dava o remédio para a pessoa tomar. Antigamente tinha muito isso, né? Muito, porque não tinha o remédio ainda, né? Então ela sabia muito, muito mesmo. Morava aqui na rua Corneteiro Jesus. E o seu pai fazia o quê de profissão? O meu pai era mecânico. O meu avô era mecânico de meias, né? Fábrica de meias. Meu pai trabalhou na Visete, na Maluf, na malharia, né? Era um bom mecânico e uma pessoa também que eu presto muita homenagem para ele. A sua família a senhora tem muitos irmãos? Tenho 6 irmãos. Agora estamos em 5 porque a mais velha faleceu já de acidente de carro. O total são 6? 6. Somos 6 irmãos. E o que a senhora lembra? 3 mulheres, 3 homens. O que a senhora lembra da sua infância aqui em Jacareí? Como é que era a cidade quando a senhora era criança? A cidade era bem... Eu acho assim que só aumentou de gente, né? Porque a estrutura da cidade era a mesma, né? A política, ela segurava muito. Era aquela política, entrava esse ano, ele tinha o vice, no outro
ano, entrava o vice, e daí o que era prefeito era vice, era aquela política truncada, né? E era muito, adoro morar aqui, sempre gostei, nossa, muito bom. E essa relação sua com a família, né, família grande, já era um ambiente assim, como a senhora começou a fazer o bolinho muito cedo, com 13 anos, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas era um ambiente assim de todo mundo ir para a cozinha, aprender a cozinhar desde criança? Desde criança. A criança, quando ela tinha 5, 6 anos, ela brincava de fazer comida, cozinhadinha, que se falava. E sempre, eu digo agora que a família está se acabando no momento que acabou a cozinha. Porque apartamento agora só cabe a mãe dentro do apartamento, da cozinha, né? Não dá para ter. Sempre a cozinha foi o lugar de ponto de encontro, né? E isso, acho que já está acabando mesmo. Nem mais almoçar junto, né? Não existe junto. Mais isso, né? Não existe. Todo domingo, todo mundo, tudo na casa. Na casa da minha avó, ela morava na Corneteiro Jesus, qualquer hora que a gente estava na rua, estou com fome, ia lá, tinha comida quente, porque ela tinha já tinha um fogão a gás, mas ela tinha um fogão de carvão, que ficava aceso e a comida quente. Comida e café na casa da avó tinha qualquer hora. Às vezes a gente saía do baile e ia lá comer um pouquinho antes de subir para casa. E a senhora nasceu em qual rua aqui em Jacareí? Eu nasci na rua, quando eu morava na Cônigo José Bento. Minha mãe morava lá, né? E a sua mãe conhece seu pai em que situação? De muito criança, né? Minha mãe casou com 14 anos. É mesmo? Casou muito criança. Aí a mãe dela faleceu, daí ela se envolveu com meu pai, daí casou. Daí formou a família. Formou a família. E estamos de família. E aí, quando que começa a sua história? Eu falei que com 13 anos, mas como é que isso... Esse é do bolinho caipira. Como é que essa história começa na sua vida? Começa na minha vida que tinha uma vizinha, Dona Maria Pamonheira, que era conhecida muito na Mariinha, Maria. Eu conheci, eu falo muito Maria. Ela fazia muito, ela fazia bolo, na época que se matava tudo, na época de Natal, porco, peru. Nossa, ela trabalhava muito nessa parte. E o bolinho era um dos carros. A pamonha, quando diminuía o milho, né? Ela pegava no bolinho, que é a época do bolinho. E ela fazia muito. E ela tinha bastante filho também, morava pegado. E a criançada não saía da casa dela, porque sempre tinha o que comer, porque ela estava fazendo, a gente estava beliscando, ajudando no milho. E daí o bolinho nasceu aí, porque você chegou na casa dela, criança, não ficava brincando. Ela sempre dava alguma coisa pra gente fazer. Sempre tinha uma tarefa para fazer. Sempre tinha nas coxinhas, antigamente, punha um papelzinho prata para pôr no palito para enfiar na coxinha. E a gente chegou lá, já ia lá perto para fazer isso, porque ela fazia muito, né? E no bolinho também, ela punha a gente para sentir a massa, para tentar enrolar. Eu com 13 anos já sabia enrolar bolinho. Tá? Mas a minha neta com 10 também enrola. Porque ele vai passando de geração para geração. De geração para geração. Mas a senhora ali, quando viu com 13 anos o bolinho, a senhora já sabia do bolinho, já costumava comer ou não? Não comia, porque as festas juninas aqui as quermesse, era muito, né? Nos clubes, Ponte Preta, Elvira, Trianon, né? Toda festa junina tinha bolinho. Ela tinha uma época, eu não lembro bem, né? Mas era 10 centavos cada bolinho. Comprava o saco cheio de bolinho, né? Agora o valor da farinha, por causa... Aqui era mais fácil, né? A farinha, por causa da fecularia, né? Tinha 2 ou 3 aqui na cidade, né? Tinha uma lá na Lúcio Malta, tinha uma aqui na rua Bernardina, onde é o Bom Prato. Sim. Ali era uma fecularia. A cidade cheirava o milho torrando, né? Fazendo a farinha. E era assim o ano todo, né? O ano todo. Não tanto. Eu acho que agora ainda o bolinho tem mais. É mais o ano todo. Porque era bem forte no mês de junho, julho.
E a senhora começa então com 13 anos por causa dessa vizinha. A partir dos 17 aí começa a ficar mais sério o negócio. 17, 18 anos eu já era cozinheira da família, sabe? Sim. Vai fazer comida, a Ione faz. Vai fazer isso, a Ione faz. Porque eu gosto muito disso. Tinha né? a mão boa para. A mão boa. A minha mãe cozinhava bem. A minha avó foi cozinheira, né? A minha avó foi cozinheira, foi ama de leite, tanto que a minha avó ganhou a casa na Corneteiro Jesus da patroa. Por ela ter a patroa tinha filho e minha avó tinha filho. Daí minha avó amamentava os filhos da patroa. E com 17 anos a senhora começa já a trabalhar? Não, ou cedo, não? Fazendo assim, eu comecei a trabalhar com 13 anos, mas em fábrica. É mesmo? É. Qual fábrica foi? Visete. Na Visete também, né? Trabalhei na Visete, trabalhei na Maluf, na malharia, porque a gente, quando é jovem, não tem a cabeça muito, né, com compromisso. Vai trabalhar para ajudar a família, mas o compromisso... Trabalhei, assim. E daí, até lá, quando casei, daí não queria trabalhar fora, porque, né, você tem filho, tem tudo. E daí eu comecei a fazer bolos, comecei a aprender a fazer aniversário do filho, você não tinha dinheiro para comprar. Daí você mesmo faz. Daí vamos fazer, né? Daí foi. Quando inaugurou o Pazem, eu tive a primeira experiência de ser convidada para ir ensinar criança a fazer salgadinho, fazer, né? Que era criança, era um programa para menor, né? Até agora nem pode falar mais menor, né? Para criança. E aí fui. E sempre fazendo bolinho, porque na época de junina a turma encomendava, daí fazia, né? E aí fui. Tá certo. Tá ainda, né? E tô ainda. Que é engraçado que esse ano 60 anos que a senhora começou a fazer bolinho, né? Olha, tá vendo? Nossa, bastante tempo. 60 anos. O contato com ele, 60 anos. Nossa, eu não tinha pensado nisso. A senhora começou com 13, tá com 73? Nossa, é verdade, não fiz as contas. Tem que fazer uma comemoração aí, 60 anos de bolinho. E daí o auge mesmo para mim de toda essa minha vida, né? Porque você tem uma vida aí, tem muitas coisas que você faz que não devia ter feito. E vamos nós, né? Mas foi quando eu recebi o mestre. Da cultura, foi 2013, né? 2013. A gente vai falar disso daqui a pouquinho na nossa conversa aqui com a Dona Ione. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.